Então, vamos seguindo aqui, tá? Não te preocupa se tu não tem o teu mapa ainda, se tu não conseguiu imprimir o teu mapa, não tem em mãos o teu mapa natal, não é a hora ainda. Fica tranquilo, com calma, a gente vai chegar lá. O que eu quero agora é te falar, então, sobre algumas das áreas que podem ser trabalhadas nessa nossa primeira meditação, tá? Independente de como é teu mapa, o que tu vai pensar agora é naquilo que tu quer realmente trabalhar neste momento na tua vida que tá precisando, tá? Então, como eu falei daquela aquela aula de casas, se tu não assistiu, assiste lá depois. Mas eu vou dar um resuminho bem rápido aqui para ti ir pensando no que tu pode trabalhar nessa primeira meditação, certo? Então a gente tem ali a casa 1, que é a casa nossa, que fala do dono do mapa, da nossa aparência física, do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa identidade pessoal, o quanto eu me conheço, o quanto eu batalho pelas minhas coisas, ou atrás daquilo que eu quero, o quanto eu tenho iniciativa na vida, liderança, motivação, meu ânimo, né? O meu estado de ir atrás daquilo que eu quero, de correr atrás dos meus objetivos. Como que tá isso na minha vida? Se eu preciso trabalhar alguma coisa nesse sentido, já anota ali no teu papel, tá? Depois a casa 2 é a casa das posses, das aquisições materiais, daquilo que eu construí na minha vida através do meu trabalho. Então, se nessa área eu ainda tenho algo a desejar, eu quero construir mais coisas, eu quero ter riqueza material, saber lidar melhor com o dinheiro, investir meu dinheiro, ou ter a minha casa própria, né? O meu trabalho como fonte de renda e como aquilo que eu realizo na minha vida e o valor que eu dou para as coisas materiais na minha vida. Então, como que é a minha relação com os bens materiais, com as minhas posses, com as minhas aquisições? O quanto eu me sinto segura, estável na minha vida ou não, tá? Então pode ser que seja a casa 2 que tu queira trabalhar nesse momento. Depois a gente tem a casa 3, que é a casa dos estudos, da aprendizagem, da sociabilização, da comunicação. Então, se eu preciso me desenvolver mais no meu estudo, daqui a pouco eu não tenho o ensino médio, eu não fiz uma faculdade, eu quero trabalhar, desenvolver mais esse lado intelectual na minha vida. Estou precisando ler bons livros, estou precisando ter mais conhecimento na minha área, me desenvolver mais a nível intelectual, a nível mental, ou a minha parte de pensamentos não está muito bem. Eu tenho confusão de pensamentos, eu não consigo me decidir nas coisas que eu quero na minha vida, eu tenho dificuldade de comunicação, dificuldade de falar para as pessoas o que eu quero, o que eu gosto, o que eu penso, né? Tenho dificuldade a nível de sociabilizar, de interagir com as pessoas próximas a mim. Então, pode ser que seja da casa 3 as minhas dificuldades atuais. Depois a gente vai para a casa 4, que é a casa da família, das raízes, da ancestralidade, das nossas heranças, daquilo que a gente recebe como memória, como herança familiar mesmo, né? Então, a casa da mãe também, ou daquele progenitor que era o que dava o afeto, o acolhimento, que era o que protegia, trazia segurança, maternagem. Às vezes é a mãe, né? Normalmente é a mãe, mas às vezes pode ser o pai que tinha esse papel também. Então, como que eu me relaciono com a minha família de origem, com os hábitos da minha família, com as tradições da minha família? Isso está bem para mim ou eu tenho muitas memórias negativas, a minha infância como foi? Então, essa casa também trabalha a infância, o passado, né? Tudo aquilo aquela energia que nos deu origem, certo? Então, pode ser a casa 4 que tu queira trabalhar. Depois a gente vai para a casa 5. A casa 5 é onde eu expresso as minhas habilidades, os meus dons, os meus talentos. Eu coloco para o mundo as coisas, o amor que eu dou para o mundo, que eu expresso no mundo, como um talento, como um reconhecimento das minhas habilidades. Então, é uma casa muito ligada também
à expressão artística, aos hobbies, à pintura, ao teatro, à música, à literatura. É a casa dos filhos também, tudo aquilo que eu dou criação na minha vida. Então, pode ser um filho que eu crio, ou um quadro de arte que eu crio, ou uma música que eu crio e coloco no mundo. Então, toda a minha criação para o mundo. Tá? É a casa dos prazeres também, da diversão. Então, como que está isso na minha vida? Estou me divertindo, estou tendo prazer com as coisas que eu faço, que eu realizo, estou colocando as minhas habilidades para o mundo. Tá? Essa é a casa 5. A casa 6, então, é a casa do trabalho, da saúde, da rotina, do dia a dia, da organização. Tá? Então, quais são os hábitos de vida que eu tenho? O que eu faço desde o momento que eu acordo de manhã até o momento que eu vou dormir? Como que é a minha rotina diária? Né? Como que eu organizo essa minha rotina? Como que eu organizo os meus horários? Isso tem muito a ver com a nossa saúde, porque aquilo que a gente faz no dia a dia vai ter um resultado, vai ter um efeito na nossa saúde direto. Então, se eu tenho bons hábitos de vida, uma boa rotina, uma boa organização, ou não, o jeito como eu me alimento também vem aqui. Então, por isso que é a casa da saúde e também de trabalho do dia a dia, tá? Agora a gente vai, então, para a segunda parte do mapa. A gente fez da casa 1 à casa 6, que é a parte de baixo do mapa. Vocês vão, aos pouquinhos, se familiarizando com isso, mas eu gosto de ir falando, que é para a gente já ir tendo essa intimidade com o mapa da gente, tá? Agora a gente vai falar da casa 7, a casa 12, que é as áreas que estão na parte visível do mapa, que são as casas mais relacionadas ao coletivo e à interação nossa com o mundo, tá? Então, a casa 7 é a casa dos relacionamentos. Como é que eu faço as minhas parcerias? Relacionamentos não só amorosos, de casamento, mas também parceria com sócios, com colegas de trabalho, né? Os contratos, as associações, sempre é eu em relação ao outro, né? Eu com o outro, tá? Então, essa habilidade de se relacionar e de fazer, de manter compromissos com o outro, compromissos mútuos, né? Atividades que envolvem esse compromisso, por isso que fala de sócios, de parceiros de trabalho e também de parceiros amorosos, casamentos, né? Enfim, então sempre eu e o outro. Então, como que eu estou em relação a isso, tá? Os meus relacionamentos. A casa 8 é a casa das heranças, daquilo que a gente recebe através da parceria com família, com familiares, daquilo que a gente recebe por herança, mas também aquilo que a gente recebe através das parcerias que a gente fez na vida, dos sócios ou do casamento. Então, são aqueles valores, aquele mundo material que eu recebi por herança, tá? Por tudo aquilo que envolve financeiro, mas que não é que eu construí. Lá, igual para a casa 2, quando eu falei, aquilo que eu construo através do meu trabalho, a casa 8 é aquilo que eu recebo através das parcerias que eu faço na vida. Casa 8 também fala muito das transformações, das mudanças, do subconsciente. Então, também é uma casa que a gente vai pensar como que eu estou lidando, quais são as crenças limitantes que eu tenho que estão me impedindo de ter a vida que eu quero. Será que eu não preciso trabalhar mais a nível de crenças, de subconsciente? É a casa ligada às terapias, à psicanálise, à psiquiatria, à psicologia, tá? E também é a casa relacionada à sexualidade. Então, como que está a sexualidade na minha vida? Eu olho pela casa 8. Depois a casa 9, então, é a casa daqueles estudos superiores, das filosofias, das religiões, né? É a casa das grandes viagens. Então, aquelas viagens, não só viagem de turismo, mas aqui a gente fala de viagem como viagem
para essa busca espiritual e também as grandes viagens internas, né? Por isso que fala de filosofia, espiritualidade, religião. Então, como que está a minha busca pelo meu propósito, por aquilo que eu vim fazer na minha vida, pela minha missão pessoal? Casa 9 fala muito disso, da minha lealdade, da minha honestidade, e desse caminho espiritual que eu vim traçar na minha vida, tá? Então, como que está a minha relação com a religiosidade, com a minha filosofia de vida? Será que eu desenvolvi bem uma filosofia de vida, aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho verdadeiro na minha vida? Ou eu preciso desenvolver isso? Essa é a casa 9. A casa 10, então, aqui fala do pai. É o contrário da casa 4, que a gente falou da mãe, das raízes, da família, da ancestralidade. A casa 10 é aquilo que eu vou levar para o mundo. Então, é o pai, são as figuras de autoridade, as lideranças, os políticos. Então, como que eu lido com a autoridade na minha vida? Como que eu lido? Se eu sou mulher, como que eu lido com o masculino na minha vida? Com autoridade na minha vida. Se eu sou homem, como que eu lido com essa energia yang que eu preciso colocar no mundo? Propósito, vocação, direcionamento de vida, o trabalho não como fonte de renda, e sim como realização, né? Como que eu me realizo na vida, o que eu vim mostrar ao mundo que eu sei e que eu posso ajudar. Essa é a casa 10, a casa da projeção social, tá? A casa 11 fala de amigos, de associações, de grupos, de turmas, né? É tudo aquilo que eu faço em prol do coletivo, em prol da humanidade, o trabalho de ecologia, sustentabilidade, cuidado com a natureza, ecologia, tudo isso tem a ver com a casa 11, ou a casa de como eu projeto o meu futuro, das ideias novas, criativas, inovadoras que eu tenho, né? De como eu posso recriar a minha vida. Então, a casa 11 é a casa que fala assim, ok, você foi criado dentro de uma estrutura, uma disciplina, uma educação, uma sociedade. O que te serve e o que tu precisa destruir, o que tu precisa remover disso tudo para criar uma nova estrutura, uma nova vida. Então, por isso que ele traz muitas mudanças. É a casa também ligada ao signo de aquário, do rebelde, do inovador, do inventivo, mas nesse sentido de destruir aquilo que foi construído, estruturado, né, para trazer algo novo. Então, quando eu permito que o novo venha na minha vida. E a casa 12, então, é a casa que fala de tudo aquilo que está inconsciente na minha vida, de tudo aquilo que de como eu lido com a dor do outro, com o sofrimento da humanidade, com a espiritualidade, com o misticismo, com o esoterismo. Então, como está essa relação do divino comigo? Será que é essa área que eu preciso desenvolver na minha vida? A espiritualidade, a devoção, a divindade. Então, talvez seja pela casa 12 que eu queira começar a um trabalho, a ter mais profundidade na minha vida, um sentido maior das coisas, de ter mais sensibilidade ao outro, ao externo e como poder ajudar através da compassividade. Certo? Então, falando um pouquinho disso, agora no próximo vídeo a gente já vai começar a nossa meditação. Quero que você pegue o papel e caneta, cada uma dessas casas, dessas áreas, e vá escrevendo ali o que você quer desenvolver durante o nosso curso, ok? Para estar bem claro na tua cabeça quais são as áreas que precisam ser trabalhadas, tá bom? Te espero no próximo vídeo.